Bom dia, Rogério. Bom dia. Rogério, o nosso atual presidente da República subiu o tom contra o mercado mais uma vez, né? Disse, inclusive aquela declaração, quem aguentou até agora o presidente do Banco Central, que são mais 6 meses, né? Dando a entender que o próximo que vai entrar é independente. Como é que faz essa eleição do Banco Central? Porque pelo que eu entendi aqui, ele vai colocar alguém do time dele. O presidente indica e o Senado faz essa batina para ver se aprova ou não. Tá feito o rolo. Mas é assim que funciona. E aí eles aprovando, segue o tom da conversa a partir dali. Tá, o que acontece? Fica. O que acontece é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está incomodado porque o Campos Neto soltou algumas declarações, inclusive o Galípolo, que é a indicação do presidente Luiz Inácio, soltou declarações de que talvez a taxa de juros não vai cair na mesma velocidade que vem caindo, porque os gastos por parte do governo federal e o endividamento do Estado está ficando preocupante, e isso gera inflação, gera uma condição de dinheiro que vai trazer um prejuízo para os que mais precisam, que é a população e quem menos tem dinheiro. E ele não gostou, ele disse que ele não pode limitar o gasto dele não, que ele pode gastar à vontade, quem limitar o gasto dele e não baixar a taxa de juros para que o governo possa gastar livremente, tá errado. Tá. Então a gente pode imaginar, daqui 6 meses, quando mudar aí o presidente do Banco Central, que vai ser uma indicação do atual governo, que vai ser aprovada pelos senadores, mas grande parte dos senadores, né, Rogério, também são de centro-direita. Será que de repente vão concordar? Mas qualquer um que ele indicar vai rezar a cartilha do presidente, né? Qualquer um que ele indicar. Na verdade, eu não vejo o Galípolo, por exemplo, seguindo cegamente a cartilha do presidente, do atual presidente, não. Porque nas entrevistas e no que ele tem de conhecimento técnico, por exemplo, ele é uma pessoa sensata e com conhecimento econômico para isso. E ele sabe que se seguir a cartilha, né, dita por alguém que não entende do assunto, uma das pessoas que seguiu a cartilha ditas cegamente por políticos e se deu mal agora na vida posterior a governo e não arruma emprego em lugar nenhum, a não ser entre os amigos do rei, é o Manteiga. O Manteiga é o exemplo clássico disso. Então, se você vai seguir cegamente a cartilha e não vai levar em consideração os casos e os acasos da economia, vai pagar o preço. O que a gente está vendo é que nós estamos caminhando para um momento, e o Brasil não é os Estados Unidos, vamos lembrar disso, que os Estados Unidos vivem agora, né? Os Estados Unidos têm uma dificuldade de vender os títulos de dívida do governo americano. Por quê? Por quê? Porque acabou o dinheiro do lado de lá, ninguém consegue comprar mais, o dinheiro está curto, né? Então não tem como você vender título e captar dinheiro de quem não tem dinheiro. Ou seja, o governo já tirou dinheiro suficiente da economia e do mercado, e agora o mercado não tem mais como poupar. E como é que financia então o governo agora, Rogério, se não tem dinheiro? O governo vai ter que vender ações das empresas que ele participa junto na pandemia, que ele comprou um monte de ações, lá em 2008, que não vendeu ainda todas as ações, que é o caso do BNDES Par, aqui no Brasil, que é o BNDES Participações, que acaba comprando ações das empresas quando tem dificuldade financeira. E essa emissão recorde traz volatilidade para o mercado. E aqui no Brasil vai ser a mesma coisa. Lembrando que o Brasil, a economia brasileira já é mais volátil, ela já se move muito rápido, né? Muito maior do que nos Estados Unidos. Agora imagina a gente sofrendo uma carga maior de volatilidade, ou seja, o impacto da política monetária e econômica na inflação é gigantesco. Tal é os Estados Unidos, que não está conseguindo controlar a inflação deles, que não baixa. Bateu em 3%, todo mundo falou, não, precisa de 2,5%, agora voltou para 3,25%. Ou seja, a inflação não baixa, com isso o governo não consegue baixar a taxa de juros, já começou a choradeira por lá também, só que assim, o que se faz é um desafio justamente para essas implicações futuras em relação à taxa de juros. O governo pode esbravejar dizendo que não gosta do mercado financeiro, que o mercado é um lixo, pode xingar a gente do que quiser. Até de terrorista ele já chamou o mercado financeiro. Não tem problema. O problema é que vai faltar dinheiro e quando faltar dinheiro o mercado financeiro só sinaliza o que é que está acontecendo com a economia do país. E aí não adianta espernear, não adianta chorar, não adianta xingar, que a situação econômica não muda. É mais ou menos assim. Imagina você ganhando seus 30 mil reais por mês, salário, seria gastando bom. 50. Aí eu não quero. Então, aí você vai se endividando 20 mil todos os meses. Chega no final do ano, você recebe o 13º e sua esposa fala, agora vamos viajar.
As meninas fazem as malas e falam, nossa, papai agora recebeu mais 30 mil pra gente gastar. Não, mas você tá devendo 120 mil reais no banco. E aí, como é que você sai dessa dívida? É o que o Brasil tá fazendo, é o que a economia brasileira tá entrando nesta situação. Não tem almoço grátis, alguém paga a conta, né, Rogério? Não tem almoço grátis e aqui, né, assim como em qualquer lugar do mundo, quem paga a conta é a classe C, D e E, ou seja, é o trabalhador. O empreendedor, o dono de empresa, ele recebe dividendo, ele recebe lucro da empresa. E lucro da empresa e dividendo não paga imposto de renda, ou seja, não paga imposto. O rico não paga imposto, quem paga imposto é o pobre e quem paga a conta do governo federal é o pobre. Obrigado, Rogério. Bom dia, a gente volta a falar amanhã. Obrigado, um abraço. Eu sou Rogério Araújo da Roar Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro de forma inteligente, acesse rogérioaraújo.com.br.